Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso LicitaCast, o podcast da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Comissão que é presidida pela nossa querida doutora Camila Steiner, que sempre conduz todos os trabalhos com muita competência e dedicação. Eu sou a Flávia Bispo, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, atuo na área há 25 anos. Dentro dos primeiros anos conheço o lado da administração pública, porque comecei a atuar nessa temática como servidora pública estatutária. Eu quero começar o nosso LicitaCast primeiramente agradecendo a presidente da OAB, a doutora Cláudia Prudêncio, ao doutor Pedro Cascais, que é o coordenador geral das comissões, que sempre nos apoiam em todos os projetos da comissão. Quero também agradecer ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da CAASC, que gentilmente cedeu esse espaço, e a Juliana Lima, que é a nossa radialista, jornalista, que está nos dando todo o suporte técnico para que esse LicitaCast seja gravado. Eu estou aqui hoje super bem acompanhada da doutora Marina Miranda. Ela é a nossa convidada especial de hoje. Ela é presidente da Comissão de Compliance da OAB de Santa Catarina e ela tem um currículo muito extenso. Se eu fosse usar para apresentá-la com toda a integralidade do seu currículo, íamos ficar meia hora aqui, né? Então eu vou resumir um pouquinho. Doutora Marina Miranda é advogada e administradora, mestre em Finanças e Desenvolvimento Econômico, especialista em Compliance e Gestão de Riscos, atua na Coordenadoria de Licitações e Contratações do Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde ela também é membro da Comissão de Regulamentação da Nova Lei de Licitações e da Comissão de Integridade do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E atua com licitações há 10 anos. Então, não tem pessoa melhor para conversarmos sobre o assunto do nosso LicitaCast, que é governança nas contratações públicas. Eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Marina, fazer uma pequena introdução, que quando a nova lei de licitações ela foi publicada em 1º de abril de 2021, surgiu inúmeras notícias, postagens, as 10 principais novidades da nova lei. Choveu de notícias assim. Todo mundo destacava o quê? A concorrência eletrônica, a inversão de fases, os procedimentos auxiliares que vieram do RDC, a possibilidade de a contratação de seguro com cláusula de retomada, onde a seguradora pode continuar a contratação em caso de inadimplência do contratado. Enfim, os novos valores, o aumento considerável dos valores das modalidades de dispensa, a cláusula de matriz de risco, eram essas as novidades fundamentalmente destacadas. Mas depois, passou um pouquinho de tempo com uma análise um pouco mais criteriosa da nova lei, começou-se a perceber que a grande novidade da nova lei nem era o diálogo competitivo também, que era muito citado, mas sim a governança das contratações. E eu creio que hoje, seguramente, nós podemos dizer que a governança das contratações é a cereja do bolo da nova lei. É ela que vai realmente fazer diferença na interpretação, na aplicação da nova lei. É ela que vai verdadeiramente impactar o futuro das contratações públicas e vai afetar essencialmente a vida do gestor e também das empresas que contratam com a administração pública. Então é um tema de extrema relevância e para nós sermos bem pedagógicos, nós precisamos primeiramente dizer ao público, afinal, o que é a governança das contratações públicas? Como nós podemos entender a governança das contratações públicas? Perfeito. Bom dia a todos. Eu só fico aqui olhando e relembrando realmente de lá para cá o que vem sendo conversado sobre a nova lei de licitações. Então, antes de mais nada, bom dia a todos. É um prazer falar desse tema. Ainda mais com a doutora Flávia, a gente tem uma sintonia muito grande para falar de governança nas contratações públicas. E de fato é isso, né? Eu acho que muito se conversa sobre diversos aspectos da nova lei, principalmente aspectos procedimentais. Eu acho que a nova lei ela traz muito procedimento, né, que tem o seu lado bom, o seu lado ruim. O lado ruim é porque acaba se tornando uma lei muito burocrática e com a burocracia
A gente tem muitas vezes uma queda realmente na questão da perspectiva, né? Há quem relacione, por exemplo, a burocracia, aspectos relacionados à corrupção, por exemplo, né? Mas, em linhas gerais, quando a gente analisa a fundo a lei, não só em linhas gerais, né? Eu coloco aqui em diversos aspectos, a gente percebe sim que existe uma preocupação do legislador em fomentar a governança nas contratações. Mas o que é governança, né? Hoje em dia, eu acredito que esse conceito ele acaba ficando um pouco perdido. Tudo é governança, 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 mas para a gente identificar o que afinal é governança. E a gente tem alguns... A gente tem o IBGC, por exemplo, quando ele fala de governança corporativa, porque o conceito de governança ele vem realmente do mercado e depois ele é trazido para o poder público, né? E a governança nada mais é do que a gente tentar, de certa forma, agregar valor por meio de mecanismos, princípios, né? E procedimentos também, né? Para a gente agregar valor de modo a dar eficácia a quatro princípios importantes. E esses princípios a gente fala deles tanto no mercado quanto na administração pública. O primeiro deles é a prestação de contas. Isso eu não preciso entrar muito a fundo que, quando a gente fala de administração pública e licitações, a gente tem um dever de prestação de contas, accountability, a famosa accountability na administração. A gente tem o dever de equidade, né? O princípio da equidade, quando a gente fala de governança. Né? E aí, quando a gente fala de equidade, a gente fala também muito da parte de informação, né? Será que a parte de equidade, será que todos os lados das moedas, os licitantes, a questão informacional, ela está sendo paritária, ela está sendo equilibrada, né? Então, a equidade também tem relação com isso. A gente tem o princípio da transparência. A administração pública, a gente não tem como não falar do princípio da transparência, os atos públicos, né? E isso, a lei vem muito forte para falar disso. E a gente tem, por fim, a responsabilidade corporativa. E aí, quando a gente fala em administração pública, a gente tem até de um modo muito pesado, né, que nos leva sempre ao que a gente chama de apagão das canetas, né, o medo do gestor público justamente pela responsabilidade. E a responsabilidade não deveria ser somente no que diz respeito aos deveres, né, às obrigações, mas até onde eu estou sendo eficiente também, e não só do lado punitivo, né? Então a gente tem obrigações, mas olha, eu estou fazendo isso também, é demonstrar para todos aqueles que se relacionam com a administração, não só para o público interno, mas para o público externo, tudo isso. Então por que eu estou falando desses 4 princípios? Para tentar nortear o conceito de governança pública. E esses princípios, né, são colocados pelo próprio IBGC, né, que é referência quando a gente fala do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E estou trazendo isso para a administração pública para nortear a nossa conversa a respeito da lei. Né? Se a gente for analisar esses 4 princípios, eu não estou falando nem do princípio dos princípios que estão lá no artigo 5º, porque se a gente for olhar no artigo 5º da lei, a gente tem o princípio da transparência, a gente tem eficiência, eficácia, a gente tem uma série de princípios ali de publicidade, né, que nos remetem realmente ao princípio da governança corporativa. Mas eu posso, né, e quando a gente fala desses princípios, a gente não tem como deixar de falar de gestão de riscos, a gente não tem como deixar de falar sobre segregação de funções, sobre gestão por competências, a parte dos programas de integridade que estão previstos na lei. A gente tem outros aspectos de controle, o próprio controle social, ele vem sendo muito fomentado na lei de licitações, centralização de sistemas, então tudo que dá um norte em relação, não somente, né, existe um entendimento de relacionar a governança somente a aspectos vinculados à anticorrupção, e isso é um equívoco. Quando a gente fala de governança, a gente tem que relacionar isso à eficiência, eficácia e efetividade, né? Eu estou agregando valor, né, à minha instituição, eu estou realmente, né, e quando a gente leva isso para as licitações, eu estou realmente atingindo a finalidade pública, porque a licitação é um meio, né, ela não é o fim. Então, se a gente está licitando, a gente tem que obter aquele fim. E como que isso vem sendo feito? É claro que quando a gente fala de riscos para a integridade, a gente não está obtendo o fim que a gente quer, mas a gente, em muitos aspectos, a gente deixa de obter o fim que a gente deseja com a licitação por conta de outros aspectos, né? Por conta de questões de qualidade, falta de servidor, a falta de uma visão estratégica do setor de licitações, né? Dos agentes de contratação, a falta de engajamento da alta gestão nesses aspectos relacionados à licitação. E a gente, né, pode fazer um norte, e eu acho que veio muito forte a parte de gestão por competência e segregação de função na nova lei.
Perfeito. Eu quero, dentro disso que você está colocando, eu acho que podemos falar um pouquinho mesmo realmente dessa gestão de competência, da segregação de funções, porque a nova lei foi muito explícita, inclusive a segregação de funções, ela está lá no artigo 5º como um princípio, né? A lei colocou o princípio da segregação de funções. O que significa isso hoje na nova lei? A segregação de funções, ela vai exigir que não seja colocado uma mesma pessoa, um mesmo agente público responsável por atividades ou funções-chave ou funções sensíveis, permitindo que haja um acúmulo, né, de atividades sobre o mesmo servidor, tornando as tarefas que ele desempenha suscetíveis a erro ou com risco de fraude. Então, a segregação de funções, ela se preocupa com a sobrecarga, que mesmo o agente público bem intencionado, quando ele desempenha funções muito chaves, muito sensíveis, sozinho, ele fica mais suscetível a erro. Ou também visando minimizar o risco de fraude. Por quê? Quando eu tenho uma só pessoa em várias funções, ela tem o controle, ela tem mais poder, né? E isso, quando a gente trata na esfera da má-fé, nós estamos propiciando um ambiente suscetível a fraudes. E por que isso tem a ver com governança? Por que segregação de funções tem a ver com governança? Porque a governança, ela tem um foco, que é o bom resultado das compras públicas para a população, a boa entrega das políticas públicas que são implementadas através das contratações públicas, né? Eu acho que 90% das políticas públicas ou mais são implementadas através das licitações, né? Montesquieu, eu gosto disso, ele já dizia que todo homem no poder, sozinho, tende a abusar do poder. Então, a melhor forma de você limitar o poder ou evitar o abuso de poder é você dividir o próprio poder. E aí vem a teoria clássica, né, da separação dos poderes, poder judiciário, executivo e legislativo, onde quem executa não legisla e não julga, quem julga não legisla e não executa, e quem legisla não executa e não julga as leis, né? Então, a segregação de funções tem essa finalidade de limitar o poder para evitar fraudes ou tornar o processo não suscetível a erro pela revisão de outras pessoas que vão estar presentes no processo. Então, quando a gente fala em segregação de funções, dentro das contratações públicas, no mínimo a gente tem que pensar no metaprocesso de contratação, que é dividido em 3 grandes partes, que é a fase preparatória, fase de seleção e a fase de contratação. Então, o mínimo de segregação de funções é: quem está na parte preparatória não seleciona o fornecedor, quem está na seleção do fornecedor não faz a gestão de contratos, né? Quem faz a gestão de contratos não atua no julgamento, na seleção do fornecedor e nem na preparação. Então, o mínimo que a gente tem que ter na segregação de funções na administração pública seria essa divisão, né? Claro que mesmo dentro da execução do contrato pode haver uma divisão maior, enfim. Como que eu vou saber se um órgão público está cumprindo a segregação de funções? E aí eu queria trazer para vocês o acórdão TCU 2829 de 2015 do plenário. O TCU já falava em segregação de funções muito antes da nova lei, né? Já era uma boa prática ser adotada. Exato, já era uma boa prática. E ele dizia o quê? O mínimo, a tarefa mínima da segregação de funções é você deixar claro quais são as responsabilidades e as atribuições de cada agente público. No mínimo, isso tem que estar definido, isso tem que estar documentado, isso tem que estar em papel, né? Agora, segregação de funções também não é aquela questão de, não, isso é responsabilidade dele e eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Porque muita gente pode achar isso. Não, na verdade, a segregação de funções, ela, assim como a separação dos poderes, ela tem que ser de maneira harmônica. Eu estou dividindo
para que haja um todo, uma boa entrega da prestação pública. Então, obviamente, ela permite a interação, né? Quem está na execução do contrato observa as falhas e aí eu entrego isso para a fase preparatória. Esse é o objetivo da segregação de funções. Como a governança ela quer uma boa entrega, a segregação de funções é para evitar desperdício público com os erros ou desvio de recursos públicos com as fraudes. Se eu não tenho desperdício, não tenho o desvio público, com as fraudes eu tenho melhor educação, melhor saúde, melhor infraestrutura. Então, tudo tem que funcionar de acordo com o objetivo. E de quem é a responsabilidade da segregação de funções? E aí é importante chamarmos atenção, porque não é da alta administração, é da autoridade máxima do órgão entidade. O artigo 7º, artigo 8º é muito claro com relação a isso, né? É a autoridade máxima. E finalizando, não podemos deixar de falar da gestão de competências, que está muito ligado, né? O que a gestão de competências vai me dizer? Que eu tenho que colocar dentro dessa segregação de funções, pessoas que realmente têm competência, habilidade e conduta para aquela atribuição específica. Então, a gestão de competências, que também é responsabilidade da autoridade máxima do órgão, da entidade, ela fala em você buscar os perfis profissionais adequados, colocar as pessoas certas nos lugares certos. E como eu vou saber quando tem isso? Mais uma vez, o TCU já disse também isso em acórdão, dizendo que eu tenho que ter documentado os perfis desejáveis para aquelas atribuições e as escolhas têm que ser de acordo com esses perfis. Então, a gestão de competências, ela vai eliminar aquela questão de cair de paraquedas, né? Então, são assuntos que se relacionam com a governança, né? E eu acho importante colocar nessa perspectiva de gestão, tanto da segregação de funções quanto gestão por competência, que a gente vê isso também na iniciativa privada. Isso não é exclusivo, muito pelo contrário, a iniciativa privada, ela atua, né, nas empresas por gestão por competências, né? Existe até lá, quando a gente estuda RH, o CHA, que é as capacidades, habilidades, enfim, que as pessoas são escolhidas por isso. Por que na administração pública é diferente? Porque é concurso público, mas será que a gente não tem que realmente se preocupar? E aí é aquele ponto que eu coloquei anteriormente, de ter uma visão estratégica dos setores de compras, né, de licitações e compras dos órgãos. Porque, de fato, não é simplesmente contratar e licitar, mas como, às vezes, um problema passa, tu julga daquele jeito e depois lá na frente é que tu vai verificar um problema, né, de um erro no momento de desenho de uma licitação, né, que foi feito um termo de referência equivocado, que aquilo ali não está funcionando. Obra, então, quanto problema que a gente tem com obras, né? Em relação à parte realmente de projeto e de planejamento. Então, tudo isso tem que ser considerado, assim como é na iniciativa privada. A gente tem que levar isso pro poder público, né? Para a administração pública, para sermos mais eficientes. Deveria até ser o contrário, né? A administração pública deveria dar o exemplo para o particular, porque estamos lidando com interesses públicos, né? Exatamente, que é interesse de todos, né? Inclusive da administração pública. E a parte da segregação de função, eu acho que é muito importante a gente colocar, porque hoje ela acaba sendo um obstáculo. Quando a gente fala em segregação de função, e de novo retomo, ela é um obstáculo porque os setores de compras e licitações, eles não são vistos com esse olhar estratégico. Então você coloca lá 1, 2, 3 servidores, se virem, e esses servidores têm que fazer o ETP, quando fazem ETP, o termo de referência, o edital, eles também são os pregoeiros, né, que agora denominados agentes de contratação, no pregão pregoeiro, eles fazem tudo, né, e muitas vezes também atuam na gestão do contrato. Então, isso não é ter uma visão estratégica do setor de contratações, isso impacta, obviamente, não, e aí eu não reforço nem a questão da má-fé, eu reforço a questão do erro. Nós somos humanos e somos suscetíveis a erros. Exato. Né? Ainda mais quando existe essa sobrecarga de funções. E na iniciativa privada não é diferente. Aquele gerente que faz tudo, ele está mais suscetível a erro. Você tem que ter um gerente de RH, você tem que ter um gerente de administrativo, você tem que ter um gerente de produto, um gerente comercial. Você não bota tudo na mesma pessoa.
Então, da mesma forma, quando a gente fala em licitações e analisando os riscos envolvendo as contratações, a gente tinha que ter isso em mente também, até porque isso vai impactar lá na frente na responsabilização, né? Se eu tenho as atribuições muito bem definidas e a segregação de função muito bem feita, a gente sabe exatamente a quem responsabilizar. E isso faz parte, inclusive, do que a gente chama, né, inclusive no compliance, de linhas de defesa, que a nova lei também traz o conceito de linhas de defesa que está lá no artigo 169, né, que o artigo 169 ele é muito rico quando a gente fala de controle prévio, né, de gestão de riscos, e nos remete, sim, ao compliance da parte de prevenção e detecção. Né? Lá a gente consegue ver as 3 linhas de defesa, que é um conceito incorporado dos Institutos dos Auditores Internos, o IA, e que a gente tem 3 linhas de defesa. A primeira são os próprios servidores, né, quem está ali na administração pública. A segunda linha de defesa, a assessoria jurídica e o controle interno. E a terceira linha de defesa, aí sim, é o controle externo, digamos assim, o TCE, né? Eu colocaria até, enfim, outros controles que a gente acaba sofrendo, como, por exemplo, o Poder Judiciário, e até uma CGE da vida, que ela está fora da estrutura do órgão, também poderia ser considerada ali na terceira linha de defesa. E qual que é a lógica disso? Um vai controlando o outro para que a gente não chegue na terceira linha, para que fique na primeira. E dentro da primeira linha de defesa, o ideal é que a gente tenha realmente uma estrutura em que, opa, esse termo de referência aqui está errado. Chegou para mim, né, digamos, para fazer o edital, mas isso aqui não está correto. Amigo, setor solicitante, vou te devolver porque isso aqui não está adequado. Dá uma revisada nisso. Chega na pessoa, agora se é a pessoa que faz tudo, ela não consegue ter esse olhar crítico de fora, né, de que tem algum erro, de que tem algum problema, que precisa ser solucionado, que aquela talvez não seja a solução mais adequada. Né, e isso vai impactar diretamente na estrutura organizacional dos setores de licitações e compras. E hoje é muito comum, e eu vejo como um problema que, inclusive, no decreto federal que regulamenta a fase preparatória da licitação, agora não me recordo se é do ETP ou do TR específico, mas não, é de agente de contratação, a regulamentação de agente de contratação. E eles mitigam um pouco essa parte, no decreto federal tem essa possibilidade, eles mitigam um pouco a questão da segregação de função, e o que me faz pensar que essa mitigação é justamente para se adequar àqueles órgãos que não têm estrutura, e de fato a gente tem esse problema. Sim. Mas aí, né, o que a gente tem que fazer numa situação dessas? Justamente prevendo a questão de, né, linhas de controle, de tentar ao máximo lá na frente, na hora de responsabilizar o agente público, peraí, essa aí não era minha atribuição, eu não tinha essa função. É você dizer, ó, essas funções aqui, elas vão ficar com esse servidor. Não é o mundo ideal, mas de regulamentar internamente e explicar e justificar por que está sendo feito assim. Sim. E não simplesmente sair atropelando. Sim. E colocando um servidor para fazer tudo. Ou talvez, dentro dessa realidade que você colocou, né, de algumas estruturas não terem condições ou pessoas suficientes para haver o cumprimento pleno da segregação de funções, por que não colocar pelo menos mais alguém para fazer junto com aquela pessoa? Se ela aparece em outras funções também, mas ela não estar sozinha, né? Ela talvez ter pessoas que possam atuar junto com ela, né? Em funções que não foi possível haver essa divisão. Agora, também, a falta de estrutura, eu penso que não pode ser usada de desculpa, porque talvez momentaneamente, né, não vai ser possível o cumprimento pleno, mas vamos agora falar um pouquinho da alta administração, que ela é responsável pela governança das contratações, né? A gente falou que a segregação de funções e a gestão de competência era da autoridade máxima, como diz a lei, lá no artigo 7º, mas o artigo 11 da nova lei deixa muito claro que a responsabilidade pela governança é da alta administração. E isso vai falar de ela estar sempre num processo de avaliação, de ela estabelecer processos e estruturas de avaliação, de direcionamento, de monitoramento dos processos licitatórios, das pessoas que atuam nas diferentes fases, né? Então,
ela é responsável por gerir isso, por melhorar. Hoje não temos o ideal, mas vamos ficar assim sempre, né? Ou vamos caminhar para treinar o pessoal, talvez para remunerar melhor quem está no setor de licitações, porque o que você falou é uma grande verdade, né? Eu já fui servidora pública, já fui gerente do setor de licitações, é uma responsabilidade gigante, é um setor que ninguém quer ir, porque não tem contraprestação que pague as responsabilidades, e o que a gente vê muitas vezes é plano de carreira para os fiscais fazendários, que arrecadam, mas ninguém pensa que gastar mal pode ser tão... muito pior, né? Porque às vezes você pode não ganhar tão bem, mas você administra bem e o dinheiro rende, né? Então, a alta administração precisa ter visão para tudo isso. Mas também o ambiente íntegro, o ambiente confiável que a lei fala, né? Que é dever da alta administração. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Como que a alta administração pode promover esse ambiente íntegro e confiável? E aí, retomando tua fala lá no começo, que muitas vezes o objetivo da licitação não é alcançado pela falta deste ambiente. Como podemos implementar isso? Eu acho que a nova lei, ela traz uma série de mecanismos que são novos do ponto de vista da maioria, né? Eu coloco aqui como a maioria dos órgãos da administração pública, principalmente quando a gente fala em município, eles não convivem com inúmeras ferramentas que a gente verifica hoje na nova lei de licitações. E aí eu posso citar muito especificamente a parte da própria gestão de riscos, que passa a ser uma obrigação. E gestão de risco é meio demonizado, meu Deus, né? Existe aquele medo, mas na gestão de risco a gente, empiricamente, a gente faz, né? E a gente no nosso dia a dia a gente também faz. Qual é o risco, né? Será que se eu fizer dessa forma vai dar certo? O que pode acontecer se eu fizer do jeito A ou do jeito B? Isso é gestão de risco, né? Então, quando a gente fala de gestão de risco nas contratações, dá um medo, um pavor, mas a gente tem que parar de pensar dessa forma e pensar de uma forma que vai evitar um problema lá na frente. Então, para que ela determine isso, a lei coloca muito claro que a administração pública precisa, né, do ponto de vista da alta gestão, a alta administração ela precisa desenvolver mecanismos de gestão de risco, e aí quando eu coloco especificamente em relação ao artigo 11 e ao 169 também, o caput também fala isso, de novo ele repete a parte de gestão de riscos, no parágrafo 1º também, a gente não tem que olhar só do ponto de vista do processo licitatório, mas da estrutura como um todo, da administração como um todo. Quais são os meus processos mais suscetíveis a risco? O que eu tenho que fazer para mitigar os riscos que uma licitação de modo geral pode ter? Né? Então, quais são os riscos que uma licitação geral pode ter em sucesso dela, independente do seu objeto? É uma pesquisa de preços mal feita, um termo de referência mal feita, não respeitar a segregação de função, a gente ter algum problema de integridade na execução do contrato, a gente ter problemas relacionados à própria falta de responsabilização das empresas. E como é que a gente resolve isso? Capacitando os servidores. Então, são uma série de medidas. A primeira delas eu colocaria como um instrumento, e a lei fala isso muito claramente, que a gente tem que focar nisso. Inclusive, no artigo 169, quando a gente fala ali das linhas de defesa e da responsabilização do agente público, quando não causa dano para a administração, a lei indica que você tem que apurar essa responsabilidade, mas se for uma infração, né, ou algum problema que não causou dano, você tem que capacitar o seu servidor. Ela dá essa dica como né, diferente de quando causa dano, que aí apura a responsabilidade, tem outras repercussões, mas a segregação de função também é importante por isso. Bom, então gestão de riscos, né, e você analisar o contexto como um todo, fazer gestão de riscos das licitações e a análise de risco da contratação está lá como uma das etapas do planejamento da contratação também. Então, a gente tem que analisar a gestão de risco do ponto de vista macro da instituição, né? Como que eu vou melhorar os meus procedimentos, quais são os riscos em todos os meus processos. E do ponto de vista daquela licitação específica, quais são os principais riscos desse contrato? Por exemplo, quando a gente fala de um contrato de terceirização, né, de mão de obra, quais são os principais riscos desse contrato? É o não pagamento das verbas trabalhistas?
né? Por exemplo, veio uma pandemia que ninguém esperava, como é que a gente vai fazer com esse monte de gente aqui em casa que tem que pagar, né? Então, são riscos inerentes àquele contrato. Então, a gente tem que olhar, analisar a gestão de risco também para cada contratação específica. A questão de minutas padronizadas, né? Por que eu tenho que sempre fazer um edital novo para objetos simples que se repetem, né? Que de certa forma... Então, isso evita que problemas aconteçam também. A questão, né, de usar realmente, estrategicamente, a assessoria jurídica, o órgão de assessoria jurídica, que agora a lei, ela, né, não existe mais aquilo, não pode fazer assim. Não, a assessoria jurídica, ela tem que dizer como que tem que fazer. A gente tem que cobrar ela isso. Tem que estar lado a lado do gestor. Lado a lado, ela não pode simplesmente dizer, ela tem que indicar a solução. Não é só para dizer isso não pode, é para ajudar o gestor realmente a decidir... Com segurança, visando o benefício para a população. Porque hoje o que a gente tem não pode, vai resolver, né? Mas por que não pode? O que tem que ser feito? Como é que a gente tem que resolver isso? Né? Então, isso também é uma forma de a gente ter esses controles preventivos, né? E, posso falar muito fortemente, a lei veio muito para exigir do licitante. Ela tanto exige em algumas situações, como em outras ela coloca como um benefício, né? Então é mais como incentivo os programas de integridade, né? Os programas de integridade, então, para aquelas licitações de grande vulto, passam a ser obrigatórios, né? Aí vai depender de cada ente como que eles vão regulamentar isso, né? O meu grande vulto vai seguir o parâmetro da lei, que é 200 milhões, porque aí a gente atingiria pouquíssimas licitações, né? Não são todos os entes que fazem licitações de 200 milhões. Ou eu vou fazer eu vou regulamentar e no meu entendimento, no meu órgão, as licitações de grande vulto eu vou colocar acima de 10 milhões. Aí a gente já começa a ter algo mais interessante. Mas aí a gente tem uma perspectiva, eu vou exigir do licitante programa de integridade, mas internamente eu não tenho programa de integridade, eu não tenho uma política de como eu vou me relacionar com os contratantes, eu não tenho um código de ética bem feito no meu órgão, a gente tem estatuto. Bom, o estatuto ele serve para o geral, mas será que a gente tem algo específico para o setor de licitações? Né? Será que a gente tem os controles, porque a gestão de risco e a parte preventiva, né, de um programa de integridade estão indiretamente na lei para administração. Quando ele fala em gestão de risco, ele está colocando para o gestor essa responsabilidade. E gestão de risco tem tudo a ver com o programa de integridade. Então, acho que não adianta só exigir do licitante se a gente também não faz o dever de casa. Inclusive porque o servidor público é que vai ter que avaliar, alguém vai ter que avaliar se realmente aquela empresa, conforme a lei está estabelecendo, né, para o programa de integridade para as licitações de grande vulto, a empresa, para fins de execução contratual, tem que apresentar no prazo de 6 meses o programa de integridade, sob pena de uma infração contratual ela ser responsabilizada. Mas né, o gestor, o fiscal, isso aí os órgãos de controle vão ter que regulamentar ainda, vão ter que avaliar esse programa de integridade dessa empresa. Será que esses servidores têm condições de avaliar esses programas de integridade? Será que eles sabem o que é? Então, também nessa perspectiva, a gente tem que ter internamente, né, a gente tem que pensar na administração pública também a necessidade de implementar os seus controles e implementar seus programas de integridade. Né? E a gente tem outros aspectos da norma que acabam abordando a necessidade de entender sobre os programas de integridade. Entra como um critério de desempate. É o último dos critérios, mas como que a gente vai aferir realmente aquele programa, né? Se ele não é pro forma, se é só um programa que consta ali alguns documentos e finge que tem um programa de integridade. Para fins de aplicação de sanção, então, para aquela empresa que, porventura, comete uma infração durante a execução contratual, se ela tiver um programa de integridade, ele vai ser considerado para, de certa forma, mitigar um pouco, né, para aliviar um pouco aquela sanção, a redução de multa, né, ou às vezes até de considerar realmente para aplicar ou uma advertência ou uma suspensão, enfim, isso vai ter que ser avaliado caso a caso, vai ter que ter regulamentação sobre isso. E o programa de integridade dos licitantes também entra como critério de reabilitação para algumas infrações. Então, diante desse contexto, como que a administração pública vai exigir isso dos outros, né, dos licitantes do particular, e ela não faz dever de casa? Então, a gente tem que fomentar isso, o governo federal vem fomentando muito, a CGE aqui no estado também fomenta, né, que já existe lei regulamentando,
mas a gente ainda tem que fazer um trabalho, acho que estimular esse um trabalho de formiguinha para os municípios e demais órgãos. E aí eu penso que isso que você está colocando também cabe ao intérprete da lei, né? Que a boa aplicação da nova lei vai depender da sua boa interpretação, né? Eu não consigo visualizar a responsabilidade que a nova lei traz para a alta administração de governança, de ela realmente não ter esses parâmetros mínimos porque às vezes a gente fala num programa de integridade, a gente pensa numa coisa complexa, né? Mas claro que isso pode ser feito de acordo com a realidade de cada órgão, mas trazer essa gestão de risco como processo contínuo, não há dúvida que a lei impôs isso como obrigatoriedade. E eu não consigo visualizar um melhor ambiente do que se não ter esse programa, né? É importante a gente lembrar, né, aquilo que você estava falando também da gestão de riscos, que ela não deve vir para trazer mais controles burocráticos que engessam, né? Porque burocracia, na verdade, é uma coisa boa, mas virou uma palavra pejorativa, virou sinônimo de ineficiência, de controles desnecessários. Mas a gestão de riscos, né, que a nova lei exige, não é no intuito de você estabelecer controles desnecessários, mas controles que vão trazer bons resultados a esse processo, né? Então, isso é muito importante. Pensando nas empresas privadas, né? A Toyota, ao que me parece, planeja 60% do tempo dela e executa 40%, né? Então, tudo isso também vai entrar dentro do planejamento e não tem como falar de governança sem falar de planejamento. E eu sempre digo, quando a gente tem um planejamento longo, a gente tem uma execução curta. Quando a gente tem um planejamento pequeno, a gente tem uma execução muito longa e o caminho, o percurso final vai ser mais... Você chega no destino com mais tempo e menos e mais desperdício de recursos. Inclusive, exatamente sobre isso que tu está comentando, semana passada eu tive uma conversa com os servidores de um órgão que eles reestruturaram, já focando na nova lei, reestruturaram o setor de licitações deles. E era assim, segregação de função zero, todo mundo fazia tudo, aquele desespero, estavam sempre sobrecarregados. Eles falavam que, olha, a gente estava sempre naquele desgaste, sempre cansado, sempre sobrecarregado, nunca dava conta, sempre não conseguia fazer o negócio girar. E eles remodelaram e hoje eles fizeram assim, você só faz essa parte, você auxilia as pessoas com o termo de referência, você só faz o edital, esse aqui é só mudar. E o que eles falaram foi justamente isso, eles começaram a planejar muito e que o trabalho estava mais fluido. Foi impressionante como agora a gente detecta mais os erros e ele relatou que de fato as pessoas estavam, servidores, menos cansados, menos exaustos, o trabalho estava muito mais fluido. É claro que eles tiveram novos servidores, um incremento, e eles estavam licitando mais e sem retrabalhos. Antes eles falando, muitas vezes a gente tinha que republicar o edital, porque a licitação dava deserta, ou alterar aqui, fazer uma nova pesquisa de preço, porque vinha tudo torto. Então a gente tinha um retrabalho, tinha que fazer às vezes 2, 3 vezes a mesma licitação para dar certo. Sim. E hoje não, hoje a gente, digamos, né, eles estavam comentando, a gente consegue licitar mais porque a gente não tem esses retrabalhos. Então eles conseguem, e é muito nessa perspectiva, né? A gente tem que pensar estrategicamente sobre o planejamento. E, infelizmente, a administração pública não está acostumada a planejar. Né? A gente tá sempre apagando incêndio, a administração pública está sempre... Isso reflete desde o momento do julgamento, né? Desde o momento, né, da elaboração do termo de referência, de estudar o mercado ou não. Às vezes na correria, o servidor vai lá, pega aquele modelinho de edital do outro, não analisa se aquilo ali vai fazer sentido para o seu órgão, você gasta, às vezes, milhões numa solução, que é uma coisa que não fazia sentido. Sim. E na hora do julgamento, às vezes, julga errado, né? A gente, na execução, não consegue, muitas vezes, fazer uma adequada gestão do contrato. Então, às vezes, eu não gosto nem de falar da má fé, mas, às vezes, o contrato não está entregando o que ele deveria entregar. Sim. Do ponto de vista de eficiência, de eficácia. Sim. Porque a gente não consegue ter essa visão estratégica das licitações e de quão importante é o planejamento.
Não dá para falar de governança sem planejamento, né? Pensando que o objetivo final da governança são os melhores resultados, né? E eu diria, Marina, que a falta de cultura de planejamento, ela está impregnada, não sei se é no brasileiro ou é no ser humano. Porque você sabe que eu tenho 2 filhas, né? A Marina também tá grávida, gente. Linda do Joaquim. Em breve vai vir o Joaquim, mas eu ensino as minhas filhas desde já essa questão de planejamento, né? Então, quando elas vão fazer um trabalho, qual que é a tendência? Desde pequenininha já começa a fazer. Já usa cartolina, daí não dá certo, desperdiça material. Então, eu falo para elas, vocês têm que fazer o anteprojeto. O projeto, depois vocês vão para execução. Perfeito. E aí eu ensino para elas, o anteprojeto é o rascunho do rascunho. Primeiro você faz, aí você vai ver que não vai dar certo algumas coisas, daí você elabora. O rascunho tá redondinho, aí você vai para execução. Então, para mim, planejamento tinha que ser algo de ensino de educação infantil. Com certeza. Porque nós temos que ter cultura de planejamento, né? E nós não vamos conseguir alcançar governança se a gente não estabelecer essa cultura que só nos traz benefícios. Inclusive, como você citou ali, o benefício pessoal de você ir para o trabalho... Mais satisfeito. Para um setor tão carregado, né? Onde você trabalha com leveza, o teu desempenho é melhor, quem vai receber e colher os frutos disso é a população, sem dúvidas, né? E eu acho engraçado isso, o quão a gente não está acostumado, assim como eu falo de gestão de risco, que eu tenho certeza que a gente faz, a gente só tem medo de fazer na prática, de né, criar uma metodologia simples que seja para fazer. Muitas vezes, por exemplo, eu vejo servidores com medo do ETP. O ETP, meu Deus. Aí eu pergunto, como você chegou nessa solução? Eu pesquisei com esse fornecedor, com aquele, eu olhei na internet, daí eu vi que esse sistema aqui não dava, daí eu pesquisei um outro, aí depois eu fiz a pesquisa, mandei para alguns fornecedores, aí eu analisei o contrato anterior, eu analisei o nosso histórico, e você pronto. Você fez o ETP. Você fez um ETP, você só não colocou isso no papel. Eu analisei os editais de A, B e C, falei com órgãos e pronto. Você está fazendo um ETP. É outra falta de cultura que nós temos de não sabermos documentar todas as ações. Exatamente. E isso, a questão da documentação, a gente também enxerga como uma burocracia e de fato, às vezes eu acho que isso é um pouco de culpa nossa, porque com o medo, a cultura do medo faz com que a gente seja do papel, né? Do papel. Então, às vezes, exageradamente, a gente precisa colocar tudo no papel. E aí tem que ter uma certa, né? Um formalismo moderado, a gente tem que ter uma certa medida aí do que precisa realmente estar no papel, do que não precisa. Mas, por outro lado, ele nos dá segurança. Com certeza. Um ETP formalizado, que daqui a 10 anos vão discutir aquele processo, não precisa 10 anos, daqui a 2 anos, vamos discutir um processo, isso aqui como é que foi mesmo, eu vou ter que resgatar lá no meu e-mail, ou agente público foi transferido para outro setor, não acha mais a pessoa, então como é que vai resolver aquele problema? Né? E isso às vezes não só em responsabilização, às vezes é um problema do próprio contrato. Mas pois é, isso não quer dizer que tudo tem que passar pela assessoria jurídica, muito pelo contrário, tem determinadas situações que as pessoas têm medo, tem que mandar isso, mas não precisa mandar isso aqui a solução né, tá na lei, né, só fundamentar, não, mas vamos mandar, né, então a gente com medo, né, dos dois lados, o medo não tá só na administração pública, o medo tá na empresa também, tem muita empresa que não quer participar de licitações. Sem dúvida. Que conseguiriam atender muito bem um fim público, mas, né, a necessidade pública da administração pública, mas já tem como premissa, não. Eu não licito, não quero me incomodar. Isso existe, né? Então a gente tem que mudar isso. E para mudar isso, a gente tem que ter essa perspectiva de tornar a gestão mais estratégica e não da boca para fora. Sim. Né? Não tornar burocrático demais, mas saber instrumentalizar adequadamente um processo licitatório. Sim. Né? De investir em pessoas. Outra coisa que eu fico, às vezes eu penso assim, que coisa, né, idiota, mas existe uma demonização na capacitação de servidores. Porque vão gastar para o servidor. Que ótimo, deixa o servidor ir, aprender, trocar experiência com outros órgãos.
Isso. Né? E não vejo isso como um prejuízo. Ou acha que faz um curso da nova lei, já fiz, tô capacitada, não capaz. tá. Tem muito chão pela frente. Exato. Então, essa também é uma perspectiva equivocada. É claro que existem os excessos, sim, mas a gente não pode pensar a regra pela exceção. Claro. Não é porque existe um caso imoral numa capacitação que aconteceu que todos eles são. Né? Por exemplo, até a gente pode citar vários grandes eventos. Imagina a riqueza de troca que tem nesses eventos. Né? Então, a gente tem que fomentar isso para a gente criar um ambiente menos hostil. Exato. Dos dois lados. Exato. E às vezes a capacitação não é só do aspecto jurídico, não é mesmo? Por exemplo, tem perfis para você ser, por exemplo, um pregoeiro, né? Trazendo novamente aqui a gestão de competências. Não basta você apenas ter o conhecimento da lei, você precisa ser uma pessoa que sabe interagir, que sabe decidir sob pressão, né? E às vezes é uma questão de treinamento, né? Não só dos aspectos jurídicos, né? Uma pessoa que está lá trabalhando com pesquisa de preços, que é fundamental, não é jurídico, ela precisa conhecer do mercado, né? Então, tá aí o grande desafio, eu vejo, da alta administração, né? Tudo isso que a gente está falando é responsabilidade da alta administração. E isso é muito importante deixar claro, porque hoje também o que a gente está vendo é que a base está querendo se capacitar, mas o topo da pirâmide ainda não está entendendo o seu papel. Não vai dar certo. Para que ocorra a governança, precisa a alta administração. E não é que a alta administração tem que executar, porque governança é diferente de gestão. A governança, ela vai direcionar, ela vai estabelecer as estratégias, ela vai fazer as avaliações, ela vai monitorar, mas quem vai executar de verdade é a gestão. Mas a governança é quem vai dar as diretrizes. E se não houver isso, não tem como ser cumprido. Primeiro que a lei não vai estar não vai estar sendo desrespeitada, descumprida, exatamente, né? E nós não vamos ter governança. E eu coloco assim como um último, a cereja do bolo da governança, e é claro que tem muito gestor que tem medo da transparência, né? E por razões, muitas vezes por motivos óbvios, e por outras, por insegurança, né? Às vezes é porque realmente a pessoa está de má fé, não quer que ninguém veja, e às vezes é por insegurança, medo de que tenha algum erro no processo. Mas a partir do momento, né? A partir do momento que a gente consegue ter um órgão estruturado, né? Que ele tem realmente justificativa, um processo bem feito, bem delineado, o gestor não vai ter medo da transparência. Ele vai querer que seus processos sejam transparentes, ele vai querer divulgar os bons, as economias que ele fez, os resultados que ele está tendo, né, a execução daquele contrato como está sendo. E lá, retomando o começo da nossa fala, que eu falei dos 4 princípios, né, da governança, a gente tem a transparência. E a lei vem muito forte com a transparência também. Né? E a gente percebe isso pela criação do PNCP. Né? E uma das principais funcionalidades do PNCP é justamente dar voz para o cidadão que quer entender melhor como o recurso está sendo gasto. Né? É claro que isso não pode virar, né, simplesmente um sistema de acusação, né? Claro. Porque eu vejo muitas vezes na imprensa, na mídia, às vezes noticiando algo, e licitação não é fácil de entender. Né? Então, às vezes a pessoa divulga alguma notícia de uma forma equivocada. Mas é uma forma de dialogar com a administração pública. Olha, eu quero entender bem essa licitação, eu quero entender como é que aconteceu isso. E isso é governança corporativa. Com certeza. Isso é governança nas contratações, é você saber conseguir explicar, você não ter medo de explicar. Sim. É você se preocupar com todas as partes relacionadas, seja na iniciativa privada, seja na administração pública. E o administrado é diretamente envolvido, ele é diretamente uma parte relacionada com a administração pública. Além de ser o destinatário daquele serviço público, é o cidadão, é com o dinheiro dele que as políticas públicas são feitas. Sim. Então, e a lei fala expressamente no caput do artigo 99, né, que as contratações públicas devem estar subordinadas ao controle social. Sim. E aí a gente vê isso na perspectiva do PNCP, que dá essa ferramenta para o cidadão. Claro.
É muito interessante, né, a questão da transparência, que, como você bem colocou, é um princípio hoje da nova lei. E a transparência, ela fala de algo que se estende, vai muito além do dever de publicidade. Porque muitas vezes eu posso ter um ato que atendeu a publicidade, que foi publicado, mas ele não atendeu a transparência. Por quê? Porque a informação não foi clara, a população não entendeu, ou então ela não foi completa. E quando a gente fala de transparência, nós estamos completamente, não sei nem se é engatinhando, não sei nem se deu à luz ainda, porque nós falhamos muito. O TCU também fez deixa eu ver se eu trouxe aqui, eu acho que eu até trouxe, ele fez uma auditoria sobre isso, muito interessante. Eu quero recomendar, se você se interessa pelo caso Acórdão 2050-2022 do TCU, e também Acórdão 2050-2022, ele fez uma avaliação com 2.376 municípios no período de 2021 a 2022. Envolveu todos os municípios de Santa Catarina. E os números lá são absurdos. Enfim, qual foi a conclusão, sendo bem resumida? Que o nosso tempo já está esgotando. Nós temos internet, nós estamos na era da informação, mas nós cidadãos, não temos acesso às informações. Por mais que tenha portal da transparência, e aí eu me preocupo porque o PNCP já está implantado, é um portal nacional de contratações públicas, onde a ideia é termos todas as centralizações de informações, as licitações, os contratos. Mas será que vamos ter acessibilidade verdadeira? Vou dar um exemplo para ilustrar bem o que você falou. Eu gosto muito de fazer caminhada numa praça perto da minha casa. E essa praça está precisando de manutenção, e de muita manutenção. Recentemente eu vi lá um canteiro de obras e vi que estava sendo construído ali um espaço para pet. Eu achei muito legal, eu abordei um dos funcionários. Escuta, vocês vão fazer só o pet ou vai ser a praça toda? O funcionário não sabia. Eu vi o nome da empresa, fui procurar no site, na internet, e eu não encontrei nenhuma informação. Nenhuma informação de qual é o prazo dessa obra, quando que a minha praça vai ficar pronta, né? Quando eu não encontrei informações. E olha que eu não me considero uma pessoa tão ruim assim para pesquisar. Nós somos pessoas que estamos acostumadas a buscar nesses portais. Imagina minha mãe, meu pai, não tem condições alguma de achar alguma informação. Como eu vou ter controle social sem transparência? Exatamente. E onde tem governança, tem transparência. Eu diria que é assim, um dos primeiros sintomas de que está havendo governança é a transparência. Exatamente. Mas, pra gente fechar, nosso tempo já está esgotando, o que mais a gente pode falar, né, que agregue ao público um arremate final do tema? Recentemente, na semana passada, eu participei de um painel que era sobre inovações nas compras públicas, e a gente falou muito sobre a nova lei. E eu acho que agora esse momento a gente tratou muito disso, né? Agora a gente está num momento que a gente tem que perceber que estamos diante de uma oportunidade. A gente não pode pensar a nova lei com a cabeça da lei antiga. Excelente. Né? Porque o que eu vejo hoje é muitas pessoas pensando a nova lei com a cabeça de 8666. Embora ela seja um compiladão, ela inova sim em muitos pontos. Ela nos traz novas ferramentas e novas perspectivas. Então esse é o momento que a gente tem para inovar, para fazer jurisprudência favorável ao bom gestor, favorável àquele gestor bem intencionado que ele quer de alguma forma melhorar, ter uma visão realmente, como eu mencionei já a todo momento, uma visão estratégica das licitações e dos setores de compras. Então esse é o momento que a gente tem. A gente tem que aproveitar isso, independente de prorrogação, né? Vai ser em 2024, 2020, quando será realmente obrigatório, né, a aplicação da nova lei, mas a gente tem que aproveitar esse momento para ousar um pouco. Muito bom. Ousar com responsabilidade, né? Ousar de tentar virar um pouquinho a chave para a gente
adotar esses instrumentos como uma visão estratégica. Muito bom. E aí eu coloco para tudo, né? Não só para governança, mas principalmente para governança também. A gente tem que encarar a administração pública como uma empresa. Tem que dar certo, que ela tem que dar lucro, que ela tem que, né, o lucro, o nosso lucro da administração que a gente está falando, não é o lucro, né, a recompensa, mas é usar bem o dinheiro, Claro. com aquele recurso eu fazer mais, né, eu entregar mais, eu entregar melhor. Então esse seria, né, agregar valor. Olha como o meu órgão é bom, como a gente está indo super bem. Isso. Você me faz lembrar de uma fala do Renato Fellini que eu ouvi e eu falei, puxa, é isso. Não devemos nos apaixonar pela governança, mas pelos resultados da governança, né? Então a gente não pode cair no risco de achar que a governança é um tema da moda. Não é um tema da moda, né? A governança é uma necessidade, mas a gente não pode trabalhar a governança como uma ideia bonitinha, como algo filosófico, como algo, né, que é a bola da vez. Não, a gente tem que se apaixonar pelos resultados da governança, que é sempre melhorar a entrega das políticas públicas que são implementadas através das licitações e dos contratos públicos. Acho que é isso, né? É isso, né? Muito obrigada, doutora Marina. Foi muito, muito rico. Eu tenho certeza que a gente poderia fazer vários outros episódios desse. Teríamos muito mais assuntos para falar, mas com certeza foi riquíssimo. Muito obrigada pela sua disposição, muito obrigada pela sua experiência, muito obrigada pelo seu modelo de profissional que você é. Tem autoridade para falar, porque sabemos que cumpre isso, né? E mais uma vez, muito obrigada a Juliana Lima, que esteve conosco aqui até o fim, nos apoiando. Ouvindo sobre licitações aqui até não poder mais. Nós agradecemos você que esteve conosco até esse final. E é isto. Até o próximo, então, né? Eu que agradeço a todos também a oportunidade, doutora Flávia, uma referência. Muito obrigada pelo bate-papo, foi riquíssimo. Agradeço a todos aí que tenham ficado até o final, ou que só tenham escutado um pedacinho também. E, né, estamos à disposição aí para falar sobre o assunto também, para quem quiser nos achar nas redes sociais, conversar. Legal. É um assunto que a gente gosta, né? É isso aí. Valeu então, pessoal. Até mais.